algumas pessoas famosas falando, o próprio Whindersson Nunes, o próprio Felipe Neto, falando sobre assunto lá no YouTube deles. É um assunto sobre ansiedade, tá? Eu vou falar para vocês a fisiopatologia da ansiedade, eu vou falar para vocês o que é que eu faço aqui dentro do consultório para melhorar a ansiedade desses pacientes, o que é que eu faço para diminuir o que? Até mesmo a compulsividade pelo alimento, tá? Então, 1 a cada 10 pessoas sofre de algum distúrbio mental, tá? Da saúde, o distúrbio da saúde mental. 33% da população mundial, ele tem ansiedade, são mais de 700 milhões de pessoas que possuem ansiedade hoje no mundo todo, tá? Depressão, mais de 350 milhões de pessoas no mundo, 16% da população mundial tem depressão. Eu estava conversando também nessa época de pandemia, com um colega que tem algumas farmácias, ele falou assim: André, você não percebe, você não sabe a quantidade de pacientes que aumentou o consumo, quantidade de pacientes que aumentou o ter consumo a mais de medicamentos antidepressivos. Mais de 80 mil brasileiros estão afastados do trabalho por depressão. A depressão, o estresse, ele pode ser causado pelo burnout. Mas não só isso, tá? Pessoal, e a depressão é a primeira causa de afastamento do trabalho no mundo todo, tá? Olha só para vocês perceberem a importância de nós tratarmos e nós colocarmos aí em evidência cada vez mais a depressão no nosso conteúdo aqui, tá? 33% da população mundial sofre de ansiedade e a ansiedade é uma condição de preocupação constante com o evento futuro. A ansiedade está relacionada a respostas comportamentais e essas respostas comportamentais podem estar relacionadas a isso. Às vezes o teu mecanismo de defesa da tua raiva pode ser descontar na tua compulsão alimentar. Tá, como é que eu vou tentar, André, melhorar um pouco mais essa ansiedade? Sabe qual a melhor forma, assim, que você pode começar a partir de amanhã para você melhorar a sua ansiedade? Primeiro ponto é o que? Eu sempre falo para vocês. A prática de atividade física, ela tem um resultado, uma melhora semelhante a uma terapia medicamentosa. Um jeito muito importante de você identificar uma crise de ansiedade está relacionado ao quê? Taquicardia, tontura, sudorese, tremores, aumento da pressão arterial e formigamentos dos membros. Vou já te explicar o porquê tu não tem coragem de praticar atividade física, tá? Se você não pratica, se você não tem uma boa noite de sono, você não vai ter uma boa energia ao acordar. Então é muito importante, sim, você ter uma boa noite de sono para você acordar bem disposto, tá bom? E isso também vai te fazer você praticar atividade física e melhorar também a sua ansiedade. Um ponto que eu quero identificar para vocês é a fisiologia da ansiedade. André, para que tudo isso? É porque eu quero mostrar para vocês que a ansiedade não é algo que vocês acham que tem, é só devido aos gatilhos, tá? É algo também que a fisiologia ela explica. Isso aqui está explicando o quê? Sobre a fisiologia da ansiedade. Quando a gente acaba passando por uma situação que aumenta a adrenalina ou o estresse, ocorre o quê? O aumento automático da adrenalina, da neuroadrenalina e do próprio cortisol. Isso acaba levando o seu corpo a responder. Se você passa por momentos de estresse, se você passa por momentos de tentar querer ter uma agitação do futuro mais rápido, antecipar o futuro, você pode ter o quê? Essa situação uma situação de adrenalina, uma situação de estresse, ela pode liberar mais esses seus hormônios. Pessoal, na situação de estresse, você vai liberar o GABA, e o GABA, ele é um neurotransmissor que pode te acalmar, tá? E ele é reduzido na situação de estresse, diferente do glutamato. O glutamato também é um neurotransmissor que vai te excitar em níveis mais altos, tá? Então, para você ver que a fisiologia está presente também. Tá, deixa eu tirar aqui um pouquinho. O próprio burnout, se você trabalha muito, ele pode ser um gatilho da tua ansiedade. O próprio trabalho em excesso, ele pode ser um gatilho da tua ansiedade. O cansaço mental. Se você, por acaso, não toma antifadiga mitocondrial, como eu tomo todo dia na minha veia aqui no Instituto, você pode ter um cansaço mental, um cansaço corporal
E isso pode ser um gatilho para a tua ansiedade. Redes sociais em excesso, você se preocupar muito mais com a vida dos outros, isso pode te gerar uma ansiedade também, tá? Acúmulo de tarefas, você pensar que seu dia tem 48 horas, porque eu quero que meu dia tenha isso, mas infelizmente não tem como ter. Então, acúmulo de tarefas, ele vai te gerar, isso é um gatilho que vai te gerar sim mais ansiedade. Um sono irregular, eu não estou falando que você precisa dormir 12 horas, mas é necessário do que você dorme, aquelas 6, 7, 8 horas que você dorme, ser um sono de qualidade. Hoje eu recebi um paciente que ele fala assim: doutor, eu não sei porque eu estou super fadigado, super cansado. Aí eu perguntei assim: tá, como é teu sono? Ele falou assim: meu sono é péssimo. Eu, pronto, vamos melhorar o sono. Primeiro ponto, tem que melhorar o sono para você melhorar a sua energia do dia a dia. A gente não é máquina para tentar ficar 24, 48 horas acordado toda hora sem dormir. Ou colocando medicamento tarja preta. Medicamento tarja preta não vai qualificar teu sono. Ele pode até te derrubar, mas não qualifica teu sono, tá? E quando eu falo aqui que o sono irregular são gatilhos para ansiedade, eu não estou falando aqui que um sono que você toma, um indutor do sono, uma tarja preta, ele é um sono normal, é um sono tranquilo, tá? Um sono com tarja preta é um sono irregular também. E você vai desenvolver ansiedade. E você nisso acaba colocando o quê? Outro tipo de medicamento. Tá bom, vamos lá. Cuidar do intestino para regular o neurotransmissor. Por quê? Por que eu falo de intestino? Porque 80% de um neurotransmissor importante para melhorar a tua ansiedade é produzido no teu intestino. Qual é esse neurotransmissor? É chamado de serotonina, tá? Então é muito importante sim para cuidar do intestino. Nós temos aqui no consultório, alguns pacientes chegam e eles falam: doutor, eu preciso de verdade de um medicamento para você melhorar a minha ansiedade. Se você não colocar um medicamento, eu não vou conseguir controlar a minha compulsividade e eu vou acabar tendo que comer e não vai dar certo esse resultado. Então, quando você tem a fome, o teu hipotálamo vai o quê? A grelina, tá? Ela vai avisar ao hipotálamo de que precisamos comer, tá bom? Então, a grelina, que é o hormônio da fome, ele vai avisar que precisamos comer. Quando esse hormônio ele vai aqui, aqui embaixo. Quando essa comida, tá? Quando aí você come. Quando a comida ela chega no estômago, a grelina, que é aquele hormônio da tua vontade de comer, ela vai diminuir e sentimos o quê? Menos vontade de nos alimentar. Ok, beleza, doutor André. Olha aqui, aí você vai pro 4. No 4, a comida, tá, vai ser digerida, ela vai sair do estômago e vai entrar no teu intestino. Que vai dar início o quê? Que vai dar o início, o hormônio vai ser estimulado, um hormônio chamado de GLP-1. Pessoal, o que é esse GLP-1? Parece aquele freio. Quando você está num carro a 120 km por hora, comendo, o GLP-1 lá no teu intestino ele vai frear aquela tua vontade de comer, tá? Isso é a fisiologia normal. E quando eu chego aqui no consultório, aquele meu paciente fala que come compulsivamente, o que é que eu falo? Calma aí. Tem alguns tipos de medicamento, como a própria liraglutida, que é a Saxenda e a Victoza. Esse medicamento, ele vai ser análogo do GLP-1. O que é isso? Ele vai ser meio que parecido. Vai ser como se fosse um sintético, um GLP-1 sintético, tá? Um GLP-1 produzido na indústria farmacêutica. Então ele vai te deixar mais... Ele vai te dar um freio na tua comida. Mas se eu te falar um negócio, que nem sempre isso acontece, se por acaso você está com uma crise de ansiedade, você aumenta o quê? Você aumenta na ansiedade o cortisol. E esse aumento do cortisol, ele vai desregular totalmente a grelina e a leptina do teu corpo, tá? Então é importante. Então, em vez de tu ficar com vontade de comer na grelina, tu vai ter mais a saciedade. Em vez de ficar com vontade de comer, de estar saciado na leptina, tu vai ficar com vontade de comer. Ele bagunça tudo. Por isso que é importante o quê? Por isso que é importante você controlar o estresse, controlar o sono. Então, a tua cabeça tá com fome. Vai liberar um hormônio chamado de grelina. Esse hormônio chamado de grelina, que dá vontade de comer, quando tu come, ele vai lá pro teu quê? Ele vai lá pro teu estômago, tá? Vai passando por lá, tu vai ficar mais saciado, a comida,
e quando chega no intestino vai liberar o GLP-1. Esse GLP-1 acontece o quê? Esse GLP-1 vai ser um hormônio do freio, da saciedade. Então é importante que você tenha toda essa fisiologia organizada também, para você não ter essa ansiedade, essa compulsão alimentar, tá? E agora nós iremos falar o quê? Sobre cortisol, tá? Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, se por acaso vocês tiverem alguns gatilhos para ansiedade, como o próprio gatilho do sono ruim, como o próprio gatilho do estresse, esses gatilhos eles podem desequilibrar o quê? Um hormônio chamado de cortisol. Quando eu falei para vocês, eu estava com a Jubica falando também, na terça-feira, a gente falou muito sobre cortisol e hoje de manhã também eu falei muito sobre cortisol na síndrome de burnout. E quando eu falo em cortisol, a maioria dos pacientes fala assim, André, cortisol, né, o hormônio do estresse? É o hormônio do estresse. Mas ele em desequilíbrio, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a serotonina. É totalmente normal o paciente quando está em estresse, ele tem uma supressão do sistema imunológico. Ele fica muito mais doente, fica doente com facilidade. O paciente tem desequilíbrio do cortisol, o paciente que não dorme bem e o paciente tem muito estresse, ele pode ter muito mais uma compulsão por alimentos salgados. Ele pode ter um aumento da glicose no sangue, até relacionado principalmente pela resistência insulínica que o cortisol pode dar. Nós temos uma curva de cortisol, ele fica entre 15 e 23, tá? Esse é o ideal. E se você tem que mensurar isso ao acordar, tá? De manhãzinha. Por quê? Porque tem os picos de cortisol. É ao acordar e às 17 horas do teu dia, tá bom? Então isso é muito importante. Que alimentos ajudam a minha ansiedade? Tem alguns alimentos ricos em triptofanos, eles vão melhorar a tua ansiedade, tá? Quais são os alimentos que você deve tirar para melhorar também a sua ansiedade? Carboidratos refinados, açúcares refinados, alimentos que vão bagunçar a tua desbiose intestinal, antibióticos vão bagunçar a tua desbiose intestinal. Então tudo isso é importante para você melhorar a sua ansiedade. Tá, André? E quais são esses efeitos que a ansiedade pode trazer no meu corpo? Na parte do cérebro, qual o sintoma que a ansiedade, os efeitos que a ansiedade pode trazer? Dores de cabeça, falta de energia, irritabilidade com problemas da memória, concentração. Às vezes a ansiedade vai ter um desequilíbrio do teu sono, que o desequilíbrio do teu sono pode te levar a ter uma baixa concentração e uma baixa memória, tá? Coração, o que é que ele pode levar no coração? Batimentos cardíacos acelerados, palpitações, hipertensão arterial. Eu já peguei vários e vários pacientes aqui falando que tinha hipertensão arterial, que tinha a patologia, e aí você solicitava um mapa em casa e o paciente não tinha. E às vezes só pela ansiedade daquele paciente. Quais são os sintomas que o estômago pode ter no momento de ansiedade? Náusea, dores de estômago, azia, refluxo, aumento ou diminuição do apetite, tá? E quando eu trago para a obesidade, a maioria dos pacientes eles têm ansiedade e levam a compulsão alimentar. Então isso é muito importante também. Pâncreas, aparecimento de diabetes tipo 2. Por que, André? No pâncreas pode aparecer a diabetes tipo 2. Pessoal, na verdade, se você tem um estresse, se você tem depressão, você pode desequilibrar o quê? Você pode desequilibrar a sua insulina. E essa insulina, essa resistência insulínica, ela pode levar a ter uma diabetes tipo 2 também. Pelo sono errado, pelo estresse, pelo desequilíbrio da alimentação, tudo isso pode levar a diabetes tipo 2. Que ele tinha uma diarreia ou mesmo tinha uma constipação. Isso é totalmente normal, né? Esses sintomas, nessas patologias, tá? Sistema reprodutor também é totalmente normal, um desequilíbrio menstrual. Não só isso, mas uma redução da libido no homem, uma disfunção erétil, tudo isso, uma queda do desejo sexual, tudo isso pode estar relacionado com sintomas da ansiedade, tá bom? Então o burnout ele está associado totalmente a isso. O burnout ele pode te levar à tua ansiedade. E um gatilho como uma simples briga dentro de casa, ele pode desencadear. O que é o burnout, pessoal? O burnout é um estresse crônico. Você pode ter o estresse e pode parar. Você pode ter o estresse na fase de adaptação, o estresse na fase de defesa e o estresse na fase de o quê? De cansaço, de fadiga. E aquele quando o teu corpo ele não consegue mais controlar metabolicamente, fisiologicamente
o teu estresse ele começa a fadigar.